grelhado, tecnologia avançada do mato natural daqui, influenciado todas as culturas de um Brasil malhado. Vai dizer que não é bom, tudo misturado. Olá, está começando mais um De Cara com o Sol. Esse programa é financiado pela Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura, em Várzea Grande, que é a cidade vizinha da capital de Mato Grosso. Nessa temporada, nós vamos conversar sobre as mastectomias masculinizadoras, feitas em homens trans e pessoas transmasculinas. E no episódio de hoje, eu convidei o Dr. William Zucchetti, que é defensor público do estado de Mato Grosso, para conversarmos um pouco sobre isso, doutor. Eu já aproveito para iniciar falando sobre a nossa demanda. É importante entendermos, qual é a função da defensoria nesse sentido, de que forma a defensoria nos acolhe, quando nós solicitamos, por exemplo, as cirurgias. Olá, Bruno. Prazer estar aqui. Prazer representar a Defensoria Pública neste documentário. E vou começar falando um pouco da atuação da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela teve previsão na Constituição de 1988 como um órgão de auxiliar à Justiça. Ou seja, a Defensoria Pública, ela veio trazer o acesso igualitário a todos os indivíduos. Ou seja, garantir que todo o ser humano, toda pessoa que necessite de acesso ao poder judiciário ou a qualquer direito fundamental, ela tenha um mecanismo custeado pelo próprio governo, que é o órgão Defensoria Pública. Então a Defensoria Pública, ela é responsável por atender as pessoas hipossuficientes, ou seja, as pessoas vulneráveis financeiramente. É uma das atribuições, depois eu vou falar as outras para você. Então essa primeira atribuição, a gente utiliza um critério objetivo, ou seja, as famílias que possuem renda de até 5 salários mínimos podem ser atendidas pela Defensoria Pública. Ou seja, a vulnerabilidade nesse caso é financeira, o critério é objetivo. Então qualquer cidadão que queira pleitear um direito tanto judicial quanto extrajudicial, que a gente chama da assistência jurídica integral, que abarca tanto a judiciária quanto a extrajudicial, qualquer cidadão pode buscar a Defensoria Pública, que será atendido em um dos nossos núcleos. A Defensoria Pública Estadual, ela está em todos os municípios. Todos os municípios possuem um defensor respondendo pela atuação da Defensoria Pública Estadual. Então o alcance dela é grande em todo o estado. A gente é mais de 210 defensores públicos atuando em prol da sociedade. Outra forma também, só para a gente já esclarecer acerca do que faz a Defensoria Pública, é quanto aos direitos dos vulneráveis e hipossuficientes, mas a gente não está mais falando da hipossuficiência financeira. A gente está falando dos vulneráveis na questão dos direitos humanos, das comunidades quilombola, dos idosos, a gente está falando dos consumidores, a gente está falando de uma vulnerabilidade técnica e social. E nesse caso também a gente pode abordar a questão das pessoas trans, ou seja, a Defensoria está de portas abertas para atender toda a comunidade trans que, através da Defensoria Pública, vai poder ter acesso aos direitos e garantias fundamentais. Já respondendo a tua pergunta, como é feito essa questão da judicialização das cirurgias de mastectomia, a pessoa basta procurar um dos nossos núcleos e que a gente vai orientá-la como vai ser essa abertura desse processo. Ou seja, as cirurgias de mastectomia, elas deveriam ser custeadas pela rede pública para aquelas pessoas que não possuem condições financeiras. Mas a gente sabe que a rede pública, a primeira alegação dela vai ser a escassez financeira. Ou seja, vai falar, não, a gente não tem condição de salvaguardar todos os direitos e garantias fundamentais. A saúde é um deles. O nosso orçamento é exíguo, então a gente já, todo o orçamento que tinha, a gente já repassou, então não temos como custear essa cirurgia.
Daí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai nos procurar para a gente judicializar isso. Ou seja, tirar do administrador, do executivo, essa ponderação de valores e levar para um juiz de direito. Esse juiz vai fazer essa averiguação, se essa cirurgia é ou não necessária. Compreendo, doutor. E aí é onde entra uma questão relacionada aos laudos, por exemplo. Porque em 2018, a transgeneridade foi reclassificada. Antes ela era considerada como uma doença, mas deixou de ser considerada assim e agora é descrita como condição relativa à saúde sexual. E isso pela OMS. Então, quando a Defensoria, por exemplo, solicita os laudos para a gente anexar no processo, esses laudos eles servem para dar mais consistência a esses processos, mas não necessariamente para atestar que a pessoa, por exemplo, ela tem alguma doença, certo? Certo. O laudo, ele é apenas para demonstrar a necessidade da cirurgia. O Poder Judiciário não tem esse direito, não tem essa faculdade de imiscuir na vida do cidadão trans. Então, assim, como você falou, a gente já tem normativa falando que a gente não está tratando de qualquer patologia da psiquiatria ou da psicologia. Quando a gente fala que precisa de um laudo psicológico ou psiquiátrico para que se faça essa retificação, tanto de registro quanto a cirurgia de mastectomia, a gente está precisando de um laudo só para demonstrar que aquela cirurgia, como ela é às vezes irreversível, a pessoa está preparada para aquele procedimento. Eu vou fazer uma metáfora aqui. Quando você vai fazer uma cirurgia bariátrica, a pessoa que vai fazer uma cirurgia bariátrica, ela também precisa de um laudo médico para falar que ela vai passar por um procedimento irreversível e que ela está preparada psicologicamente e psiquiatricamente para aquele procedimento. A gente em nenhum momento está falando de questões psiquiátricas, do preconceito que outrora a gente tinha com a comunidade trans e também até 1987 os homossexuais também estavam numa CID psiquiátrica, né? Então, assim, a sociedade foi evoluindo, foi percebendo que não se trata nada de transtorno psiquiátrico, nada. É orientação de gênero ou de sexualidade. De sexualidade. Muito bem, Isso. doutor. E a respeito da cirurgia na fila do SUS, como a gente conhece. Sim. Quando a gente tem essa cirurgia custeada pelo Estado, é verdade, doutor, que a gente está tomando, por exemplo, o lugar de outras cirurgias, de outras pessoas nessa fila? Como que funciona isso? Não é verdade. Mais uma vez a gente parte do preconceito estrutural à comunidade. A gente acaba coisificando a pessoa trans, a gente acaba levando para aquele lugar comum, de achar que a pessoa trans, quando procura uma cirurgia, ela está procurando por um motivo estético ou por qualquer coisa relacionada à sexualidade. Mas não é isso. A gente sabe que a pessoa busca, quando ela busca essa cirurgia, esse procedimento, ela busca uma adequação ao fenótipo, ao genótipo dela, né? Então, as características exteriores precisam ser condizentes com as características interiores, né? Então, essa é a parte do preconceito social que a gente tem que enfrentar. Mas quanto à questão do SUS, o que a gente tem, na verdade, é a precariedade da rede pública. Então, tem-se a negativa por uma questão ideológica, por uma questão de preconceito, mas também a gente sabe que a rede pública possui a sua escassez financeira, né? Então, a judicialização da justiça, ela veio para tirar do gestor, do membro do executivo, do prefeito, do governador, esse juízo valorativo acerca do que é ou não importante, qual é o direito fundamental a ser resguardado e levar para um juiz de direito. Então, quem faz essa valoração de provas, de interesse, é o juiz de direito. Então, como a saúde ela é universal e é um direito de todo cidadão, o juiz de direito, através do Poder Judiciário, vai garantir esse acesso universal. Ou seja,
A judicialização da saúde nada mais é que retirar do gestor público, que vai alegar questões orçamentárias, e levar para um juiz de direito. Esse juiz de direito, através de todo o conjunto probatório, vai aplicar a Constituição, ou seja, garantir ao indivíduo o pleno acesso à saúde. Compreendo, doutor. Inclusive, em 2021, a ANS expediu uma resolução normativa de número 465 que garantiu que os planos de saúde também façam a cobertura desse procedimento, além do processo transexualizador do SUS. Mas a gente sabe que muitas pessoas têm a cirurgia negada pelo plano, doutor. Quando isso acontece, essas pessoas podem procurar a defensoria também para solucionar o caso? Bruno, essas pessoas podem e devem, porque a Defensoria Pública, ela também, uma das suas atribuições, além da defesa dos direitos e garantias fundamentais, a defesa dos direitos humanos, é a proteção ao consumidor. E a proteção, nesse caso, quando a gente fala de plano de saúde, a gente está tratando de uma relação de consumo. Então, uma pessoa, independente de qual seja a cirurgia que ela precisa fazer, desde que tenha um laudo médico falando da real necessidade, ela pode judicializar essa questão e a gente vai ter um processo judicial de saúde. Só que vai ser um processo diferente daquele outro que eu citei. Nesse caso, não vai ser contra o Estado, vai ser a pessoa trans contra o plano de saúde, no exercício do direito de cidadania dela e no exercício do direito do consumidor que ela tem. Então é uma situação que é bem corriqueira, porque os planos de saúde, eles também estão utilizando do mesmo modo de atuação do Estado, alegando escassez de recurso. E a gente entra novamente no viés do preconceito. Acaba que o plano de saúde vai dar prioridade à cirurgia de pessoas cisgêneros e vai deixando para lá, ou vai delongando a questão da cirurgia das pessoas trans, justamente pela estruturação desse preconceito, né? Então, enquanto a gente não tiver pessoas trans na gestão de planos de saúde, a gente vai continuar lidando com essa discrepância e com esse preconceito. Com essa problemática, né, doutor? Infelizmente enfrentamos toda essa situação, mas temos inclusive conosco aqui hoje um público maravilhoso. E você que está nos assistindo, aguarde um pouquinho, nós vamos fazer um breve intervalo. Enquanto vocês assistem uma poesia que eu preparei para vocês, vamos recolher perguntas do nosso público e retornamos para o doutor responder. Essa é a cidade em que é impossível ter cortinas. Quando se tem rinite, sinusite, laringite, ácaro, tem que botar no sol, lavar uma vez por semana, onde o sol queima as frestas, rasga as fibras. O inferno é o nosso quarto, às 6 da manhã, do dia 6 de agosto de 2006. O sangue que escorria do nariz me afogava e me acordou. Mamãe automática me pega, coloca no chuveiro. Mas agosto é tempo de morte. Morte das plantas, do cachorro de vovó que foi encontrado na beira da ponte. Agosto de Deus. Deus gostou quando a mata pegou fogo, com a onça e os filhotes lá dentro. Quando a gente varre o terreiro, pinta o chão de cinza, pinta o mato fino, Mato Grosso. Saara tá seca, corpo seco, adrenalina na veia. Ufa! Eu me acostumei a essa quase morte mato-grossense. Mas ninguém merece se acostumar. Ninguém tem culpa. A bituca não é minha. Esse fogo não é meu. A fazenda é dele ali, ó. O terreno é dele lá. Esse filho não é meu. Esse filho é de quem? Um dia vai estar tão quente, mas tão quente, que vai dar para assar
uns espetinhos em qualquer lugar. Vai dar para assar uns corpinhos. E vai ser tudo tão cinza, que a gente não vai se enxergar. Mas vai se lembrar que sempre soube que morreria de asfixia. Doutor, agradeço ao meu público que fez algumas perguntas. Trouxeram questões muito importantes. Uma delas, que eu sinto que é legal a gente frisar, é a respeito da retificação de nome e gênero. Porque eu sei que a Defensoria Pública move mutirões de retificação de nome e gênero para auxiliar as pessoas não só com informação, mas com a gratuidade, né? Então, fala pra gente um pouco sobre isso, doutor. Bruno, a retificação de registro, a gente está passando por um momento de mudança. Primeiramente, até 2018, a gente precisaria recorrer ao judiciário, montar todo um processo judicial para que a pessoa trans pudesse fazer a retificação. Nesse momento não, nesse momento basta a pessoa trans procurar um cartório e fazer esse requerimento. Esse requerimento então é feito de maneira administrativa, você não precisa mais judicializar o processo, bastando a pessoa trans buscar o cartório de registros e nota e manifestar essa vontade de retificar o registro de nascimento dela. Ela em nenhum momento vai ser questionada acerca do porquê daquilo, basta a mera manifestação de vontade dela. E nesse caso, o serviço, quando deveria ser gratuito, mas muitos cartórios, eles pedem que a pessoa pague uma taxa ou qualquer coisa nesse sentido. E daí o que a gente orienta na Defensoria Pública? Você comparece a qualquer núcleo da Defensoria Pública do Estado, em qualquer cidade, qualquer núcleo, e a gente faz uma declaração de hipossuficiência, ou seja, uma declaração de pobreza. Então a pessoa, com aquela declaração, ela pode comparecer no cartório e todos os serviços lhe serão fornecidos de maneira gratuita. Compreendo, doutor. Existe também o canal de atendimento da Defensoria. Eu sei que os núcleos têm um contato, né, que as pessoas podem entrar. O senhor pode compartilhar algum contato que as pessoas possam tirar dúvidas, por exemplo, sobre isso? Bruno, a gente tem a questão do acesso a todas as comarcas. Você entra no site da Defensoria Pública, tem um chatbot que você coloca a comarca e ele direciona o atendimento para a tua comarca. Você também pode acessar as redes sociais da Defensoria Pública, que você vai ser atendido e vai ser orientado. A gente também tem um atendimento presencial em todas as nossas sedes. Então a Defensoria Pública, pelo fato dela estar em todos os municípios, a gente não tem fila de espera. Praticamente, se você nos procura hoje, você vai ser atendido no dia de hoje. Talvez um agendamento para daqui a uma semana é o máximo que a gente tem. A Defensoria Pública, ela tenta levar um atendimento amplo e tempestivo também. Então a gente está sempre buscando não deixar o cidadão, o contribuinte, o nosso assistido esperando. Então a gente está sempre pronto a atender o cidadão. Maravilha, doutor. Muito obrigado por aceitar o convite. A Defensoria Pública segue sendo uma excelente aliada na causa trans em Mato Grosso. Muito obrigado mesmo. Por nada, Bruno. É um prazer estar aqui. É um prazer estar representando a Defensoria Pública. A instituição é extremamente comprometida com a defesa das minorias, desse grupo extremamente marginalizado pelo preconceito social. Estamos de portas abertas em todos os núcleos do estado, em todas as cidades, prontos para atender a comunidade da melhor maneira possível. Muito obrigada, doutor. Por nada. E você que está me assistindo, continue conosco, porque agora eu vou conversar com o meu amigo, o Ian Anthony, que fez a cirurgia de mastectomia masculinizadora pelo SUS através da Defensoria Pública. Amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer estar com você. A sua trajetória é longa, né? Você tem mais de 10 anos de transição. A gente sabe que a transição tem várias etapas, mas com relação
A mastectomia, amigo, você fez recentemente. Como que você se sentia antes da mastectomia, assim, em relação a disforias e tal? Antes da cirurgia a gente se sente um pouco limitado, né? Um pouco preso, por conta da violência, né? O nosso estado é o estado que mais mata pessoas trans, então você tem aquele receio, ainda mais em questão da minha profissão, né? Que é ali envolvendo agro, ali envolvendo o meio mais masculino, onde infelizmente existe pessoas ainda com pouco conhecimento. Se a pessoa é limitada de conhecimento, ela é mais leiga, mais violenta em alguns fatores. Então, antes da transição, né, me sentia muito limitado, muito recuado, com medo, né, vamos sem ser bem conseguir sinceros. se sentir livre nos espaços do trabalho. Exatamente. Isso acontecia em casa também ou era mais na questão do ambiente do trabalho? Assim, a pessoa, né, trans, ela tem muita disforia. Eu tenho bastante também, então raramente eu tinha em casa. Eu digo que eu sou muito grato a Deus pela família que eu tenho, que sempre me fez me sentir acolhido. Sim. Então, dentro do meu ambiente familiar, eu sempre me senti confortável dentro das possibilidades, né? Para poder se expressar como você se sentisse melhor, né? Exatamente. E amigo, em relação à disforia, o que você fazia assim para conseguir solucionar, se sentir mais confortável, se sentir um pouco melhor quando você saía de casa? No início da transição foi complexo, né? Porque eu só sabia das faixas. E aí eu trabalhava viajando, trabalhava em campo. E aí eu usava muita faixa, mas a faixa machucava muito. E aquilo ali não agride só o seu corpo, só a sua cabeça. Agride também aquelas pessoas que te amam. Eu lembro em um episódio eu chegar de viagem, a minha mãe, eu tirar, né, a roupa e minha mãe ver que estava sangrando na lateral por conta dos machucados. Mas após esse episódio a gente descobriu tecidos que seriam mais confortáveis para esconder as mamas, mas também seria confortável. Entendi. Essas fitas que você está falando da micropor. Não, ela machuca mais a pele. Não, essa machuca muito, não consegui usar. É realmente a faixa mesmo, só que o tecido da faixa era um pouquinho melhor, de confortar e não machucar. Entendo. A minha mãe, ela sempre gostou também de costurar, então ela aprendeu também fazer a faixa para mim poder usar. Então eu sempre usei a faixa de tecido mesmo. Nossa, amigo, isso é muito raro, porque a gente sabe que são poucas as pessoas que produzem materiais que a gente pode usar, né, com essa função. Eu fico pensando, inclusive, sobre quando você precisava trocar essas faixas enquanto você estava trabalhando. Como que você fazia, assim? Então, essa é a parte mais complexa, né? Eu sempre viajava longos períodos, então podia acontecer de eu ficar meses fora de casa. Então eu tinha mais de uma. Então eu, conforme ia trocando, ia guardando e só lavava quando chegava em casa. E só a troca só havia dentro do banheiro. Entendi. Portanto que meus colegas de trabalho só foram descobrir que eu era realmente um homem trans quando eu saí como Mr. Trans no Mato Grosso, né? Sim, sim. Porque eu sempre vivi naquela, a vida é minha, eu não preciso expor ela pra ninguém. Imagino, amigo. Então, Imagino. vive nessa parte oculta, né? É pra gente também resguardar a nossa sobrevivência, né? Pra Exato. gente conseguir se manter vivo e presente, né, nos espaços. Mas com relação à cirurgia, amigo, eu sei que antes de você acessar a Defensoria Pública, você tentou de outras formas, né? De que maneira você tentou antes? Como que aconteceu? Quais foram as dificuldades que você encontrou? Eu tentei pelo plano de saúde, né? A primeira dificuldade foi encontrar um cirurgião que fizesse pelo plano de saúde. Não, o primeiro passo foi tentar achar um cirurgião que topasse fazer. Sim. Quando encontrei, foi difícil eles aceitar pelo plano. E eu falo muito para os rapazes que cirurgião, para fazer a mastectomia, tem que ter muita conexão com ele. Porque ele vai fazer o que você mais sonha na sua vida. E você vai ver aquilo pro resto da vida.
Sim. Quando eu encontrei o plano de saúde, primeiro eu não sabia como fazer aquela autorização. Quando eles descobriram, infelizmente minha mãe teve que fazer uma cirurgia por conta da diabetes, então eu preferi adiar. Entendi. E aí numa segunda vez eu tentei fazer de novo, porém a minha religião me impôs algumas limitações por questões religiosas mesmo. Sim, e eu sim. prefiro seguir a linha. Uhum. E aí eu deixei oculto, até porque eu estava em um relacionamento onde a pessoa me fazia sentir confortável com o meu corpo, com quem eu era, então eu Sim. deixei aquilo meio que quieto. E aí o próprio plano não sabia como proceder, nunca tinha recebido um pedido de cirurgia de mastectomia Isso, para pessoa trans. isso. Entendo. Mas aí com o tempo eu acho que eles entraram em contato com outras filial, né? Aham. E aí eles souberam como lidar, porém aí eu mesmo falei, não, eu não vou fazer. Entendi. Já tinha data, já tinha tudo pronto, mas eu mesmo optei por não fazer, primeiro por conta da saúde da minha mãe e depois por conta da religião. Compreendo, amigo. E aí, durante o relacionamento, não pensava, né? Eu me sentia muito confortável ali, porém, em um certo momento eu entrei com um pedido para o Júlio Miller, né? Onde eu faço meu acompanhamento. Uhum. E aí, o Estado não tem médicos preparados, não tem suporte, então foi quando eu recorri para a Defensoria Pública, né? Mas um pouco antes disso, amigo, eu lembro que você tentou através do TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Isso. E o que aconteceu? Então, o que aconteceu na época é que não tinha ainda os códigos para regulamentar. Uhum. E o sistema entendia que homens não faziam cirurgia nas mamas. Uhum. Então ele não conseguiria me incluir ali, ele não conseguia me encaixar naquele tipo de cirurgia. Entendi. E aí, sem o código, eu não conseguiria solicitar o TFD. Compreendo. Quando você descobre que tem como fazer pela Defensoria Pública, você já tinha os laudos do ambulatório de endócrino do Júlio Miller, é isso? Então, eu fui descobrindo conforme o processo foi andando. O Júlio Miller ele tem uma equipe ali maravilhosa, no qual eles estão sempre dispostos a tentar ajudar o paciente da melhor forma possível. A coordenadora Shirley, quando ela tentou me incluir no sistema e não conseguiu, ela tentou descobrir as formas que poderia ser feito aquilo. Uhum. E aí eu entrei em contato com a defensoria também não sabia como fazer o processo, porque era a primeira vez que eles estavam recebendo aquele tipo de solicitação. Uhum. Então eles foram entrar em contato com outros estados para tentar saber como proceder naquela situação. Compreendo. Porém, o pessoal da defensoria também, de Várzea Grande, sempre muito disposto a tentar me ajudar. O processo, eu acredito que foi menos de um ano, porque eles realmente estavam a fim de solucionar aquele problema. Uhum. Então, a defensoria, junto com o Júlio Miller, a defensoria me solicitava, eu entrava em contato com o Júlio Miller me fornecia o documento, o Dr. Fabrício também, o cirurgião plástico do Júlio Miller, maravilhoso, me deu todos os laudos que eu precisava. Entendo. Então, foi uma parceria de nós três ali, né? Eu ali no meio, Entendo. a defensoria solicitando, o Júlio Miller me fornecendo. Então, a defensoria te prestando um atendimento quase que de assessoria, né? Você era informado por eles o que você precisava, aí você recorria ao hospital e devolvia para eles os documentos conforme eles te pediam. Exatamente. Portanto que quando eu terminei de entregar a papelada, em uma semana eu estava fazendo cirurgia. Caramba, amigo, que maravilha. Eu terminei de entregar a papelada, eu fiz em agosto. Em junho eu terminei de... Não, minto, em maio eu estava ainda fazendo todo o processo. Conversei com minha chefe, Ana Lana, coordenadora da Águas Cuiabá, maravilhosa também. Conversei com ela, falei, eu vou fazer minha cirurgia. Ela falou, não, pode ficar tranquilo. E aí, quando eu terminei de entregar a documentação, uma semana depois, o pessoal do juiz que autorizou a liberação do dinheiro que o Estado me pagasse para fazer a cirurgia, eu liguei para a doutora Dulciara Lopes, que foi a minha cirurgiã plástica, Sim. e falei, doutora, o Estado liberou o dinheiro, a senhora vai fazer? Ela, eu não sei como que recebe do Estado.
Aí eu tive que ensinar a médica também a receber o dinheiro, Explicar como que ela acontecer. ia receber aquele dinheiro, né? Entrei em contato com o pessoal do jurídico ali pra me explicar como que eu explicaria pra médica, como que ela ia receber. Entendo. Aí a gente fez essa troca ali de informação. Ela falou assim, ó, eu tenho vaga pro dia 4, numa sexta-feira. Na mesma semana ali. Falei, pode marcar. Caraca, amigo. Pode marcar. Aí ela falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Ela, então tá bom. Que maravilha. 7 horas da manhã você esteja na fêmea. Aí eu falei, sonho, ok. cara. Aí eu desliguei o telefone, eu tava na rua em uma ação da Águas Cuiabá, né, de uma obra que teve. E aí, ali na rua mesmo, eu comecei a chorar, né? Eu acho que os clientes não entenderam nada. E aí eu falei, caralho, vou realizar meu sonho. E meu primo trabalhava comigo na época. E ele falou, o que foi, doido? Eu falei, cara, saiu minha cirurgia. Que incrível, amigo. Como que realmente você fez esse passo a passo? Então, o meu caso, ele foi, assim, vamos se dizer, único e exclusivo, porque foi a primeira vez e muitas pessoas ainda não sabiam como proceder naquela situação. Certo. Porém, hoje, atualmente, o código já é regulamentado e o sistema já aceita que homens façam transição. Então, se a pessoa for retificada, como é o meu caso, mesmo estando masculino, ele consegue entrar no sistema TEF. Na minha época eu não conseguia. Então, hoje os passos é um pouquinho diferente. A pessoa vai passar, vai num posto de saúde, passar para um clínico, pedir que esse clínico encaminhe ele para um cirurgião plástico. Certo. Esse cirurgião plástico vai fazer toda a avaliação, vai fazer todo o laudo dele e vai encaminhar para o TEF. Se caso o TEF não responder, aí ele entra com um pedido na defensoria. Entendi. Então, primeiro a pessoa pode tentar o TFD, que é o tratamento fora de domicílio, tanto se ela tiver em acompanhamento no ambulatório, quanto se ela tiver em acompanhamento de outras formas também. Isso. Não tem problema nenhum. Não, porque pode acontecer da pessoa não querer fazer a hormonização. Se ela não faz a hormonização, ela não tem contato com o endócrino. Exatamente. Então ela pode procurar um clínico geral. Um clínico geral, explicar que ela quer a cirurgia e tal. E aí um clínico faz esse pedido, manda para o TFD. Isso, né, que é o tratamento fora de porém, domicílio. temos aquele detalhe importante, né? A pessoa tem que estar ali em tratamento psicológico, psiquiátrico, no mínimo de 2 anos. Exatamente. E aí, Sim. assim, as nossas lutas no passado são extremamente importantes para isso, para tentar facilitar a vida dos que estão se reconhecendo agora, né? Estão se identificando agora. E aí o TFD, ele paga as passagens para a pessoa fazer a cirurgia fora do estado e paga também, parece que um auxílio para alimentação, hospedagem, uma coisa assim, não é? Isso, ele vai pagar o transporte para você ir e voltar. E aí seu médico tem que especificar também na ficha se você pode fazer esse transporte de ônibus ou de avião. Entendi. E aí ele vai, se eu não me engano, é 70, 100 reais que ele vai dar por dia que você está nesse lugar. Porém, a gente sabe que isso não é o suficiente. Com certeza. E também tem um fator que você tem que arrumar um lugar para você ficar, que no hospital você vai ficar só no dia e um dia depois da cirurgia. Isso no caso de pessoas que vão fazer fora do estado. Isso. Você fez aqui em Cuiabá com a Dulciara, porque não deu certo no TFD e aí você já partiu direto para a defensoria. Isso. E aí já entrou em contato pelo WhatsApp mesmo e foi pedindo as informações. No caso, se a pessoa não der certo ali por conta do TFD não der certo, o recomendado é ela entrar em contato com a Defensoria Pública e fazer aqui no estado mesmo, que você está perto de quem pode cuidar de você, dar aquele auxílio. Claro. Principalmente, amigo, se a pessoa tem algum problema de saúde. Eu sei que isso pode ajudar no processo, se a pessoa conseguir comprovar que ela precisa mesmo daquela cirurgia, além da questão da transgeneridade, mas por outros motivos, né? Eu sei que aconteceu alguma coisa desse tipo com você, não foi? Isso, já tinha o caso, as tentativas, né, psicológica mesmo, as tentativas de suicídio.
e também teve problema nas costas, por Entendi. conta do excesso do uso da faixa. E aquilo ali já estava me agredindo muito mais, né, por conta da profissão, ter que usar a faixa. Então foi muito além. Então eu consegui acelerar um pouco mais o processo, teve aquele pedido de urgência por conta do problema de saúde mesmo, por conta da faixa apertando muito. Entendo, amigo. E aí prejudica não só a coluna, as costas, mas o pulmão também, né? Isso. Eu tive um problema bem grave no pulmão, fiquei cerca de 1 mês internado. E aí a gente acredita também que possa ser colaborado por conta do excesso do uso da faixa, né? Ali comprimindo. Entendo, amigo. Então... Imagino. Tudo isso vai colaborar com o processo da pessoa para que a pessoa tenha ainda mais chances de provar para o Estado que ela realmente necessita dessa cirurgia, né? Sim. Todo laudo que ela tiver ali que comprove que ela tem um problema de saúde, que ela precisa daquela cirurgia urgente, vai ajudar ela a acelerar o processo. Porque como a gente sabe, a fila do SUS ela é extensa. E o Estado ele vai favorecer aquele que mais tem urgência, que mais precisa. Exatamente. Então, assim, também não precisa inventar, né? Mas colocar ali a real, a sua verdadeira necessidade. Com certeza. E, assim, apesar de todos os conflitos, você consegue. Com certeza. E aí a gente tem a fé, né, amigo, que em breve a gente não vai precisar mais se movimentar tanto assim através da Defensoria, apesar da Defensoria nos prestar um papel excelente, mas que a gente vai conseguir cada vez mais as coisas de forma mais descomplicada, né? Através do ambulatório, que ainda não oferece as cirurgias, mas que em breve pode oferecer. Então, vamos confiar que isso vai ser encaminhado daqui para frente para resolver, né? Sim. Muito obrigado, amigo, pelas palavras, muito obrigado pelas orientações. Eu tenho certeza que esse material vai poder, esse seu depoimento vai poder ajudar várias pessoas que desejam fazer a cirurgia. Eu Muito fico obrigada, grato pelo convite, por poder colaborar com todo esse processo. Muito obrigada. Cantar no tom do inglês enrolar. A mastectomia masculinizadora é um procedimento cirúrgico regulamentado pelo SUS por meio da Portaria 2803 de 2013 e diz respeito especificamente à retirada das mamas e à reconstrução do tórax em homens trans e pessoas transmasculinas. Vale lembrar que desde 2018 a OMS reclassificou a transgeneridade e aquilo que era conhecido como transtorno de identidade de gênero hoje é descrito como condição relativa à saúde sexual. Além disso, a Lei 8.080, por meio do artigo 13, nos assegura o acesso igualitário e universal ao Sistema Único de Saúde. Portanto, essa cirurgia não é apenas estética, e sim uma política pública que deve ser cumprida pelo Estado. Eu posso até cantar no tom. Tecnologia avançada do mato natural daqui, influenciado todas as culturas de um Brasil malhado. Vai dizer que não é bom, tudo misturado. Eu posso até cantar no tom. Vai dizer que não é bom.